Abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Êxodo. Sem demais delongas. Posso ler? E disse o Senhor. O que o Senhor falou? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Mato Grosso, no Cuiabá, no Brasil, também no Egito. Aonde quer que o povo de Deus estiver, Deus está vendo. Não importa o local onde você está, os olhos do Senhor vai te alcançar. Então Ele sabe exatamente onde cada um de nós estamos, porque Ele vê onde você está. Vamos pular a parte aqui. Mas não só vê onde você está. Antigamente, por exemplo, o pessoal fala, né, daqueles crentes sem compromisso, que às vezes eles ficavam assistindo um filme assim imoral, aí eles botavam a mão assim na frente e falavam assim: está amarrado, olha lá, irmão, está repreendido, Satanás. E eles estavam lá no cinema vendo o que não deveria ver, e Deus está vendo. Deus vê a pessoa lá no presídio, Deus vê a pessoa no hospital, Deus vê a pessoa na igreja, Deus vê a pessoa em casa, Deus vê a pessoa debaixo da cama, Deus vê a pessoa onde quer que ela estiver, os olhos de Deus estará sobre ela. Então, você não fica assim pensando que Deus não está vendo, em todos os sentidos, tá, irmão? Ele vê. Qual é a segunda característica que Deus também tem? E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Essa palavrinha aqui fica melhor de você poder entender, por isso que eu estou trocando ela. Ou capatazes, ou pode ser também gerente, que era o pessoal que fazia o trabalho por Faraó. Alguém tem que fazer, né, irmão? Por que o seu patrão coloca gerentes na empresa? Para o gerente estar levando você a cumprir as metas que você precisa cumprir. Então, essas pessoas, por exemplo, era o pessoal que fazia com que Israel tivesse que cumprir os objetivos. Nos 400 anos que Israel teve no Egito, só para concluir aqui, ele diz, por causa dos seus opressores, porque conhecia o quê? O que Deus conheceu deles? As suas dores. Às vezes, você tem 3 lugares aonde pode doer. Você sabe onde é? Aonde é que mais dói? Nos olhos? No ouvido? Qual a dor que é, digamos assim, que é pior? Qual é a dor que é pior? Me diz. Não, me diz o seguinte, que tem uma cidade, por exemplo, lá em Minas Gerais, chamada Boa Morte. Qual a morte que é boa? Tem alguma que é boa? Aqui no interior, aqui, chega para cá de Rondonópolis, tem Cabeceira do Almoço. É um nome de um local, Cabeceira do Almoço. É hora de almoçar, então você vai lá para o almoço. Então o pessoal tem lá a chamada Boa Morte. Qual é a dor que é boa? A de dente? A dor do ouvido? A dor nas pernas, né? Aquela dor da chikungunya não é boa, não? A dor de cotovelo? Qual é a dor que é boa? Nenhuma, irmã, é melhor sem dor. Agora, às vezes, por exemplo, a sua dor não é uma dor física. Fisicamente você pode até estar legal. Às vezes o que está doendo é aonde? A alma. Só que diz um médico, por exemplo, um psiquiatra, eu até esqueci de pegar o nome dele para dar os créditos a ele. Não, acho que é... Como é que é o nome daquela mulher? Cadê o pastor Nilton? Não está aqui. Não é nem um psiquiatra, é uma psiquiatra. Acho que é Ana Beatriz, eu não me lembro mais o nome dela. É uma senhora, eu acompanho alguns vídeos dela, que eu gosto de ouvir. Acho que é Ana Beatriz o nome dela. Não vou ver isso agora, não. O Anilton sabe que eu já
Um dia eu estava mostrando para ele. E ela estava falando que quando você tem dores no seu corpo todo, a sua dor pode ser proveniente de um problema da alma que você tem. Principalmente aquelas dores que você vai no médico, faz exames, ressonância, né? Você faz... você não, diga assim, eu não. Mas tem gente que faz, né? A pessoa faz ali raio-x, não aparece nada. Tem médico que, às vezes, encaminha a pessoa dali para um psicólogo, para um psiquiatra, né? Tinha uma senhora, por exemplo, jovem senhora, que ela me procurou aqui há um tempo atrás, o marido dela trouxe ela sentia tanta dor no maxilar, e ela estava emagrecendo, perdendo peso, que não conseguia comer, e o médico não descobriu o que ela tinha, os exames não aparecia nada, e ela sentindo dor, não podia se alimentar, e no final o problema não era o maxilar, o problema era a alma. Principalmente assim, por exemplo, diga assim, graças a Deus, na minha família não tem isso. Mas naquelas famílias desajustadas, aonde tem problemas de relacionamento, aonde tem problemas de diálogo, aonde tem problemas de comportamento, aonde tem assim, né, aquela casa que às vezes não parece um lar, parece um presídio. Aquelas pessoas assim que não parece um familiar, não parece um marido, parece um inimigo. Não parece a esposa, parece uma bruxa que se botar uma vassoura na mão dela sai voando. Né? Aquelas pessoas que são assim duramente oprimidas, né? E você vai ver que a sua Bíblia, se você voltar aí no primeiro capítulo, você vai ver que Israel era oprimido de uma forma dura. Tem gente, irmão, que ele é oprimido no trabalho, ele é oprimido no casamento, ele é oprimido na família, ele é oprimido, diga assim, está amarrado. Não, está fraco, eu não senti firmeza. Mas diga assim, eu repreendo. Em mim não, Satanás. Isso, veja bem, tem gente que é oprimido na igreja. Diga, graças a Deus aqui não tem isso. Mas tem lugar que tem. A pessoa, né, é tanta cobrança. Esses tempos atrás, por exemplo, a minha esposa estava me contando de um garoto, de tantos pais cobrarem resultado no filho, o menino estava desenvolvendo uma ansiedade tão grande que ele já estava chegando a vomitar. Era doença? Não, cobrança. Que, irmão, você precisa incentivar os seus filhos na escola. Você pode ver, por exemplo, eu fico com pena das crianças nos dias de hoje. A minha netinha tem 4 anos, está na escola. Fazendo o quê? Não sei, mas foi para a escola. Já tem a responsabilidade de levantar cedo, pentear o cabelo, já tem a responsabilidade de ir para a escola, aprender alguma coisa, e tem que ir para lá, cumprir horário, aquela coisa todinha. Já vai dando responsabilidade. No meu tempo, o que criança fazia? Brincar, divertir. Hoje não, é estudar, é resultado. Maravilha, ótimo, é bom. Poderia, se formasse assim, né, sem pressão, eu estou falando de casa, para você poder entender como, mas isso aí é toda casa, todo mundo é assim. Outro dia eu falei com o irmão, quantos anos tua filha tem? Ela tem 3 anos e meio, daqui 6 meses ela está na escola, ela vai botar no local para poder, né, já tem que honrar, né? É bom que você cria responsabilidade, mas também você cria o quê? Pressão. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto isso serve? Né? De você incentivar a pessoa, incentivar ela a melhorar, incentivar ela a crescer, maravilha. Agora, a partir do momento que você começa a pressionar, isso não é saudável para ninguém. Israel tinha que bater meta, né? As metas de construção, eles construíram 2 cidades no Egito. Eles tinham que pegar, fazer a quantidade de tijolos diário, era metas diárias, não é aquela meta semanal não, ou mensal. Quando eu, por exemplo, eu já trabalhei com metas, graças a Deus elas eram minhas mesmo. Quando eu trabalhava para mim como empreendedor, eu fazia todo mês, eu fazia um alvo que eu queria alcançar, não era ninguém que me mandava não.
Eu fui para a igreja, eu ouvi o missionário, por exemplo, falar que ele era vendedor, ele então fazia um alvo semanal de alcançar na semana ali o que ele tinha que vender, quanto é que ele tinha que alcançar, e ele trabalhava para alcançar aquilo. Eu falei, então eu não vou fazer mensal, não, vou fazer semanal, não, vou fazer mensal. Então eu fazia uma meta mensal. Só que tinha semanas, por exemplo, que parece que eu não ia alcançar a minha meta, não. Chegava outra semana, né, eu passava aquilo que semanalmente você distribuísse e falasse, para alcançar essa meta mensal, eu preciso na próxima semana ter isso, na outra semana isso, na outra semana tanto, na outra semana tanto. Só que tinha semana que não vinha um terço, tinha semana que vinha quase o dobro. Isso é bom. Você mesmo colocar objetivos, você colocar metas a serem alcançadas, maravilha. Agora, conta com Deus para você poder alcançar isso. Você não pode ser algo que te faça sofrer, porque quando é algo que faz você sofrer, isso não é saudável, isso vai doer em alguma hora na sua vida, isso vai doer. Como, por exemplo, às vezes tem pais que eles não têm tempo nem para sentar com os filhos na mesa. Às vezes tem marido que não tem tempo para estar do lado da esposa, nem na igreja, nem em casa, nem em canto nenhum. É a mulher para um canto, o marido para o outro. E os dois estão trabalhando para alcançar uma meta, e às vezes a meta é até saudável, é uma casa ou é um carro. Daqui a pouco eles conseguem a casa, não tem quem mora lá dentro, tem que vender e dividir, porque cada um vai para um canto. Alcança o carro, serviu para quê? Já estão tão distantes que já não andam mais juntos dentro do carro, porque toda vez que entra dá briga. Então tem coisas que às vezes, é claro que você pode fazer, vai ser saudável na questão de responsabilidade, maravilha. Mas quando você coloca uma pressão, Salomão diz que até o sábio enlouquece com a pressão. Quando você quer cozinhar uma carne ou um feijão mais rápido, como que você faz com ele? Põe na pressão, que é rapidinho, não é? Pois é. Só que pessoas, quando você põe na pressão, é igual você pegar um parafuso. E o parafuso já foi a rosca. E você... O que vai acontecer? Vai, puf! Ou quebra o parafuso ou espana a rosca. De tanto aperto. Isso que caso, por exemplo, pastor, isso é comigo, se é com você pessoalmente, calma, desacelera, calma, porque a ansiedade mata, porque a ansiedade traz pressão sobre a vida da pessoa, a pessoa está com um pensamento acelerado e ela não para, mesmo, por exemplo, tem gente que até dormindo ela sonha com o trabalho. Que a mente não descansa, não repousa. Por isso que a pessoa acorda todo dia de manhã, parece que ela não dormiu, porque ela está cansada do mesmo jeito. Complicado, irmão. Segunda coisa, você é pressionado por uma pressão externa, por uma pressão de fora. Tenha cuidado com isso e faça uma coisa. O quê? Ore. Ore, clame se for necessário, abra a boca, peça a Deus ajuda. Eu vou te dar aqui uma coisa aqui, olha. Inclusive, eu acho que aqui, diga assim, graças a Deus, eu não preciso, mas eu vou dar para quem tiver necessidade. Diga, irmão, fala comigo, profetiza. A gente tem que profetizar. Diga assim, quem tiver necessidade eu vou dar. Isso, mas você não precisa. Quer ver? Tiago capítulo 5, versículo 4. Vamos embora lá ver se você precisa. Não, você não precisa. Eu tenho certeza que você não precisa. Eu tenho certeza absoluta. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, o que o salário estava fazendo? Clamando. O salário clama, ou pega R$1, uma nota de 100, de 200, tem pastor que fala para você, faz um voto, traz aqui que eu vou subir no monte. O seu dinheiro não ora, irmão. É você que tem que orar. Por causa do quê? Por causa do dinheiro que está só diminuindo.
E Deus está falando, ó, os trabalhadores que ceifaram os vossos campos foi diminuído de forma ilegal. Gente, parece que Tiago está vivendo nos dias de hoje, não é possível. Você já viu como é que o seu dinheiro... Não, o seu dinheiro não, o nosso não. Mas tem gente que o dinheiro delas está diminuindo a cada dia. E o que a pessoa faz é a mesma coisa, mas o dinheiro diminui. A atividade dela é a mesma e o dinheiro está diminuindo de que forma? O poder de compra. Maravilha. Por quê? Eita Deus. Mas vamos calar a boca. Tem coisa que eu não posso falar, né? Mas vocês são um povo inteligente. Vocês entendem. Às vezes, por exemplo, você tem aquela pessoa que ela trabalha para você e o que ela produz não condiz com o que ela recebe. Ou você trabalha para alguém e é engraçado que na mesa para quem você trabalha não falta nada e na sua mesa você come quando tem. Porque é tipo assim, né? Farinha pouco, meu pirão primeiro. Vocês nunca ouviram esse ditado, né? Pois é. Então, se o negócio é pouco, primeiro para mim. Por quê? Porque eu sou privilegiado. Então, mais ou menos assim. Quer ver? Ó, outro dia eu vi um camarada falando o seguinte. Você chama o pastor Tony lá na sua casa e faça uma picanha e põe na frente dele. Quando ele terminar de comer, você diz assim para ele, pastor, era a última picanha e o senhor comeu tudo. E ele vai dizer assim, estava maravilha, top, beleza, essa picanha. Só que ele comeu tudo. E você não comeu nada. Por quê? Porque ele acha que a picanha é só para ele. Tem gente que é assim, né? Eles precisam e têm que ter. Se você não tem, é porque você é amaldiçoado, porque você não tem a bênção de Deus. Não é que estão diminuindo o seu poder de compra. A culpa não é deles. Você trabalha a mesma coisa e ganha menos. Você faz o mesmo dever, a mesma tarefa, a mesma obrigação, o mesmo tempo de serviço, mas o seu lucro é irrisório, o seu ganho é o mínimo. E quando as pessoas fazem isso, elas começam a amaldiçoar os governantes, elas começam a amaldiçoar o dinheiro, elas começam a amaldiçoar as pessoas, elas começam a criticar o governo, o ministro da Fazenda, nada disso presta, é tudo ladrão, é só isso, aquilo outro, aquela coisa toda, as pessoas ficam com raiva. Não estou defendendo eles, não. Só estou mostrando para você o que a Bíblia diz que vai resolver. Não é protestar, não é xingar, não é brigar. Vai fazer passeata, você vê. Perigoso você se juntar a um povo que tentou fazer alguma coisa aí, foi para um canto. Né? Então, as pessoas, por exemplo, elas não levam e não vê que, às vezes, as coisas que estão dando errado, as coisas que estão acabando, as coisas que estão sendo destruídas, elas pensam que é tudo natural, que não tem um cunho espiritual. Por isso, vai brigar com o filho, vai brigar com a mulher, vai brigar com o marido, vai brigar com o patrão, vai brigar com o empregado. Uma vez, por exemplo, uma senhora lá no Belém do Pará, diga graças a Deus, isso é coisa boa, mas aconteceu, eu fiquei 15 anos lá, então tem muita história. E quando eu for embora daqui, eu conto também, mas vou contar do mesmo jeito que eu estou contando de Belém. Essa irmã falou assim comigo, assim, pastor, o meu patrão, eu estou querendo processar, eu estou querendo botar ele na justiça. O que o senhor acha? Eu falei assim, mas por que você quer colocar ele na justiça? O que está acontecendo? Ela falou assim, a gente trabalhava 4 pessoas no escritório.
Ele mandou 3 embora e eu estou fazendo o serviço de 4, mas eu estou ganhando o mesmo salário. E já tem um tempo. Eu falei, irmã, ore pelo seu patrão. De repente, o seu patrão está com problema. Ajuda ele. Eu acho que ele vai saber reconhecer quando a situação melhorar, o que você está fazendo. Aí, então tá bom, dá um tempo, busca Deus, pede a Deus para Deus ajudar ele. Passou um tempo, o patrão dela chegou para ela, agradecendo ela, e disse assim, fulana, eu tenho 2 coisas para lhe dizer. A primeira, obrigado por você não ter saído e não ter me posto na justiça. Que o escritório passou aqui um tempo difícil, eu tive que despedir suas colegas, e você fez o trabalho de todas elas. Você se virou nos 30 aí para poder fazer, claro que também estava ruim, né? Mas agora eu quero te fazer uma proposta. Eu vou te pagar os meses que você trabalhou sozinho, o salário que eu pagava para elas. Eu vou te ressarcir nesse tempo e você contrata aí as pessoas agora para poder te ajudar, pelo menos, né? Vai diminuir o teu trabalho, ou se você preferir, eu continuo te pagando o salário delas também para você realizar o trabalho. E ela começou a chorar. E ela foi e perguntou assim para ele, mas doutor, por que o senhor não me mandou embora e ficou com uma delas? Ele falou assim, porque você é evangélico e não ia me pôr na justiça. Se ela tivesse posto, né, ele ia falar assim, está vendo? E ela começou a chorar e falou assim, doutor, eu ia pôr, fui conversar com o meu pastor que falou comigo para eu não colocar e orar pelo senhor. Porque às vezes, irmão, pode ser que não seja maldade do seu patrão. Não olha para o seu marido caso ele esteja do teu lado. Talvez o marido não está te dando o que você merece. Não é porque ele não quer, é porque está difícil. Porque diminuiu. Às vezes ele está naquelas 7 vacas magras do Egito. Mas vai ter fartura. Ora para Deus melhorar essa coisa. Pastor, esse salário do INSS é de fome. Ore, meu irmão. Mas o senhor acha que com um governo desse a gente vai... O problema não é governo, meu filho. Deus não tem só governo para chegar na minha vida e na sua. Deus tem outros meios, Deus tem outras maneiras. Deus pode nos aumentar de outra forma. Pode ser que por onde você está esperando não venha, mas olhe para onde vem o seu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olha para lá, olha para cima. Se Israel ficasse olhando para o chicote dos seus opressores, se Israel ficasse olhando para as dificuldades nas quais eles passavam, eles não iriam clamar, eles iriam reclamar. Pare de reclamar que as pessoas não vão te ouvir. Sabe o que quando você começa a reclamar, algumas pessoas te dizem? Sabe o que elas pensam de você? Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que muitos falam? Mimizento. Por quê? Porque ninguém está nem aí para a sua dor. Está dando uma de vítima. Não. O sapato só dói onde tem calo. Se no pé dele não tem calo, eles não vão sentir dor. Se no seu estiver doendo, mas as águas não chegaram até neles, eles só vão falar de você. Quer ver um exemplo? Vou te dar. Não vou dar, não. Eu dou ou não dou? Não vou dar, não. Acho que as pessoas não estão preparadas para ouvir esses exemplos. Os crentes estão ficando meio complicados. Mas eu vou pular essa parte. Alguém falou comigo, não toca, pastor, não fala, eu vou obedecer. Né? Quem sabe não foi Deus. Então, tipo assim, quando o problema é comigo, ele dói. Quando é com ele é mole. Que é isso? Então, não adianta você reclamar, porque, primeiro, as pessoas não vão ouvir e não vão olhar para você e não vai te ajudar. Pelo contrário,
O que elas vão fazer contigo? Elas vão te criticar. E Deus? Meu irmão, reclamar com Deus não adianta. Por quê? Porque o que adianta é clamar e não reclamar. Se você reclama, Deus não vai socorrer você por causa da sua condição. Ele vai socorrer você por causa do seu clamor. Deixa eu pegar aqui para você aqui, ó. Salmos 106, versículo 44. Coloca aí para mim, por favor, se você tem Bíblia aí, meu filho, 106, 44. Olha, esse salmo aí ele é muito legal, eu gosto muito desse salmo, muito bonito. Leia ele na sua casa, que ele diz assim, ó, contudo atentou para a sua aflição. Por que fez Deus olhar para o sofrimento deles? Foi o sofrimento em si? Não, foi ouvindo o clamor. Sabe, clamar é você falar em alta voz. Quando você fala, e você chama, e você pede, você busca a Deus, sabe o que você está mostrando para Deus? Você está acreditando que Ele vai te socorrer. Quer ver? Você pode pegar na sua Bíblia, por exemplo. Deus chamou um discípulo chamado Ananias. E mandou Ananias ir até onde Saulo de Tarso estava. E Ananias virou e falou assim, Senhor, está lá no capítulo 10? Não, é 8, né? 9 de Atos dos Apóstolos. Ananias virou e falou assim, Senhor, nós temos ouvido falar desse camarada, que ele é um perseguidor da gente. Eu tenho certeza que o senhor quer mesmo que eu vou. Vai que eu vou lá, esse cara vai me matar, o senhor vai perder um cara legal. Pensa bem. E Deus foi e disse assim, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso precioso, e ele está orando. Por que Deus mandou Ananias ir? Porque Saulo estava orando. Saulo estava cego, Saulo estava 3 dias jejuando, mas estava orando. Inclusive, ó, se você quiser uma receita para mudar sentenças, para mudar situações, eu te dou 2 coisas. Ó. O jejum de Esté, 3 dias. O jejum de Paulo, 3 dias. Veio resposta. Precisa de resposta? 3 dias. Você vê que Deus chega lá e diz assim, Ananias, ele não vai te matar. Por quê? Porque quem está orando não usa força. Nem física, nem política, nem financeira, nem outra coisa. Porque vai ter hora, por exemplo, que político não vai resolver teu problema. Vai ter uma hora que dinheiro também não vai te salvar. Vai ter uma hora que você, por mais apoio que você tiver, familiar ou de qualquer outra ordem, não vai te socorrer. Mas Deus estará à sua disposição em qualquer hora, em qualquer momento. Então, aprenda a depender de Deus, porque quem está orando, quem está clamando a Deus, está dependendo dele. Se nós formos para o embate, se nós formos para a arrogância, ou para a medição de força, ou para os tribunais, ou para qualquer coisa, como teve, por exemplo, aquela situação do povo querer fazer algumas coisas aí e tal, vai para o lugar errado. Ninguém viu onde Saulo estava, ninguém sabia, Ananias não sabia nem que Saulo estava na cidade que ele se encontrava. Quem fala para Ananias que Saulo estava lá? Deus. E Deus não estava vendo? Ananias tem 3 dias que ele não come, que ele está jejuando, que ele está orando. Foi a cegueira de Paulo que fez Deus olhar para ele? Não, a oração atraiu Deus. Lembra de Bartimeu lá clamando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que fez Jesus parar? A cegueira de Bartimeu ou o clamor dele? Será que Jesus passou lá, não viu o Bartimeu na beira do caminho? Por que Jesus não parou e curou ele?
Pelo mesmo motivo que ele não para e não me cura. Você passa, às vezes, dentro da igreja, eu, por exemplo, eu ficava sem entender isso, porque eu, por exemplo, questionava. Eu também estava aqui no culto, eu também estava aqui na reunião, aquela mulher contou a bênção que é minha. E por que Deus não me abençoou? Porque eu ficava lá só recebendo, receba. Quando eu comecei a fazer o que as pessoas estavam recebendo, eu comecei a orar, Deus me ajuda, me socorre, Deus toca na minha vida, quebra essas cadeias, quebra essas correntes. Quando eu comecei a fazer isso, o que Deus fez? Começou a me responder. Agora, só quando eu ia lá, põe sua mão onde você está com mal. Vou orar por você. Não, Deus quer ouvir sua oração. Você pode pedir o pastor oração. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus ouve o seu pastor, Ele ouve você também. Pode pedir. Paulo já estava seguindo a Jesus. Quem era discípulo de Jesus lá em Damasco? Não era o Ananias? Mas Deus não estava ouvindo Saulo? Mesmo antes dele estar seguindo? Porque Deus não olha se você é um discípulo ou um seguidor. Se você está clamando, Ele te escuta e te atende e te ajuda. Você não precisa ser um crente. Pastor, porque eu acho assim, né? Uma vez uma mulher de um pastor, ela já até foi para a glória, ela chegou comigo e disse assim, pastor, dá para você orar por mim? Eu falei assim, posso saber qual o motivo? Ela disse, por um problema assim, assim, assado. Eu já pedi o marido dela, um grande pregador. Mas o missionário já orou também por mim. Eu falei, eita, eu não vou entrar nessa coleção, não. Eu vi que o problema dela não era oração. E ela foi, e para culminar, ela virou e disse assim, porque vocês, pastores, estão mais perto de Deus do que nós. Eu falei, opa, irmã, faz isso não. Tem pastor que está mais longe. Está amarrado. Você não vê lá em Jó que os filhos de Deus foi fazer um culto? Quem estava lá no meio do culto? Quem? Satanás. Não disse que foi pastor, mas Satanás estava lá no culto. Tem culto que nem pastor vem, irmão. Mas o diabo frequenta. Então, está repreendido. Mas é uma grande verdade. Fica aí com esse caroço aí. Mas estava lá. E aí, o que acontece? Ela virou, vocês pastores estão mais perto de Deus. Eu falei, não, irmã, só está equivocada. Não é o cargo que me torna mais perto. Morar numa garagem não me torna um automóvel. Estar na igreja não me torna um crente. Estar no altar com o microfone na mão e pregando não me torna um pastor. Pastor é o que eu sou no dia a dia. Por exemplo, conversa com a minha mulher e com os meus filhos, você vai saber se eu sou ou não. Porque lá é o dia a dia, aqui é altar. E o dia a dia? E a vida não pode ser uma aqui e outra aqui embaixo. A vida daqui de baixo é tão santa. Mas o altar é santo. O problema não é o altar santo. O problema é mãos limpas e coração puro. É onde tiver, seja no altar ou seja embaixo. Então não é só eu que tenho que ser santo. Você também tem que ser. Não é só você que tem que ser santo, eu também tenho que ser. Não é só você que tem que ser crente, eu também preciso ser. Não é só você que tem que ser de Deus, eu também tenho que ser. Por isso eu disse para ela, só está equivocada. Não é dessa forma. Por quê? Porque estar perto de Deus não é ter cargo. Estar perto de Deus é se achegar a Ele. Qual é o convite que Jesus faz, por exemplo? Quer ver? Olha, acho que é Tiago, eu não peguei isso aqui, eu não tinha nada anotado aqui, mas eu vou pegar para você aqui, Tiago 4, versículo de número 8, 6, sei lá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu não estou me lembrando aqui, que eu já passei dos 50 e já são 8 horas e 10 minutos, então não me cobra nada não. Versículo 8, ele diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. O que Deus me chama para fazer? Vem comigo, que eu garro contigo. Lá no Ceará, tem algum cearense aqui? Não, algum pernambucano aqui? Não? Tem algum? Baiano? Também não tem? Tinha um irmão baiano, ele foi embora, ele mudou lá para Rondônia.
Nós trouxemos um pastor de Rondônia e foi um membro embora para Rondônia. Ele foi para, como chama lá a cidade? Aquela primeira cidade, pastor, que tem daqui para lá? Vilhena. Ele foi lá para Vilhena. A mulher dele, eles tinham um salão de beleza, mudou para lá, ele falou, pastor, lá que está o dinheiro, o negócio está bom para lá. A vida lá, não, quem tem o salão é ele, a mulher dele vai trabalhar em outra coisa lá. E ele foi embora para lá. Era baiano ele. Então lá na Bahia diz assim, se aproxegue. Sabe o que significa? Sabe não? Se achegue. Deus está esperando para ele vir, ele está esperando eu ir. E como é que eu vou a Deus? Eu posso subir o céu? Posso? Por que os crentes vão orar no monte? Porque eles acham que fica mais perto, né? É brincadeira, palhaçada. Não precisa ser orar no monte. Ora na sua casa, Deus vai te ouvir. Ora na igreja, Deus vai te ouvir. Fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está em secreto e Ele vai se manifestar, Ele vai responder você. Né? Então, o que Deus está esperando para Ele vir? É eu ir. Se eu for, você vê que Jesus diz assim, Ele está dizendo, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós outros. Jesus fala algo bem pertinente, parecido com isso daí. Tornai-vos para mim e eu tornarei a vós outros. Você quer que Deus vá? Vá a Ele. Você quer que Ele venha? Vá a Ele. Através de quê? Oração. Ele vê, Ele ouve quando você ora. Ele vê as suas lágrimas. Ele conhece por que você está orando. Ele sabe onde está doendo. Ele sabe se o seu problema é alma. Ele sabe se o seu problema é opressão, depressão, ansiedade, angústia. Ele sabe se é perseguição. Por acaso, olha para cá. Por um acaso, você já teve aquele choro que as lágrimas correm quente assim dos seus olhos? É as lágrimas da injustiça. Dói, viu, irmão? Nossa. E você sabe onde eu já chorei essas lágrimas? Não vou falar também, não. Mas foi dentro da igreja, não foi fora. Foi provocado por coisa dentro da igreja, não foi provocado por coisa lá fora. As lágrimas da injustiça, como dói. Como dói essas lágrimas. Como dói, não, elas são quentes. Cai por aqui assim, ó. Queimando. Sabe o que a Bíblia diz? Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Ou seja, se essas lágrimas estão doendo, se está queimando no seu rosto, de injustiça que você está sofrendo em casa, no trabalho, ou pode ser lá, até na igreja, diga misericórdia, chora. Não tem problema não, chora. Deixa a lágrima falar. Por quê? Porque essas lágrimas, às vezes tem pessoas que a pessoa não consegue nem orar, a pessoa só chora. Às vezes, por exemplo, eu já fui assim, em casas, como um dia eu fui na casa de uma senhora, que o marido dela tinha falecido e eu não estava aqui na cidade, e quando eu cheguei, eu fui visitar ela e ela só chorava. E mostrando onde ele caiu, o que aconteceu. Eu deixei ela chorar. No final, ela me agradeceu por ter ido lá, no momento ainda que ela está na dor, naquele sofrimento, naquela coisa. E depois ela voltou aqui na igreja me agradecendo por ter ido com ela num momento tão difícil da vida dela. O que Deus viu nela? As lágrimas. Não precisou falar nada. Sabia que Deus vê porque Ele se importa com a sua condição? Como Ele vê também a lágrima da alegria, quando você chora porque você supera, você levanta e você vence, e você fica igual Israel. Nós estamos como aqueles que sonham. Nós não estamos acreditando no que aconteceu com a gente, rapaz, que coisa maravilhosa, mais do que eu esperava, mais do que eu pedi, mais do que eu busquei, e Deus deu. É o choro da alegria. Ele vê também. Não tem problema não, irmão.
Então, se estiver doendo, chora. Não tem problema chorar, não. Tem gente, não, você não pode ficar chorando. Deixa eu chorar. Por quê? Porque eu não choro. Olha, não significa que eu não choro e que o outro tem que ser igual a eu. Tem gente que, por natureza, já é igual manteiga derretida. E você tem que respeitar a dor da pessoa. Mas meu pai também, porque é meu pai, eu não estou assim. Mas a pessoa sente, deixa ela. Depois ela não vai morrer, não. Mas deixa ela chorar, porque Deus vê o choro. Né? Quando eu cheguei em casa, eu falando dessa senhora, eu disse, Senhor, o Senhor viu a dor daquela viúva? O Senhor é o marido das viúvas, consola ela. Nenhuma palavra que eu disser para ela vai tirar aquela dor, mas Deus pode consolar ela. Deus consola onde a minha voz não vai, aonde o meu abraço não toca. Deus consola aonde nada do que eu fizer vai mudar, mas Deus pode entrar e mudar aquilo dali. Basta só eu pedir para Ele. Então, se você tem alguma coisa que está doendo, não reclama, clama. Não sai contando ao mundo e todo mundo. Não, conta para Deus. Fala com Deus. Há muitos anos atrás, um dia eu estava muito triste, 1994, foi logo ali. Eu estava lá na igreja, eu lembrei de uma música, um louvor. Sei lá, não sei nem o que seja. Mas o camarada dizia assim... deixa eu ver se eu lembro a canção, como é que era? Como é que era a canção, rapaz? Não, eu quero lembrar do começo dela. Fugiu, ó, tá vendo? Eita. O camarada dizia assim... até um dia, quando eu cheguei numa delegacia no Rio de Janeiro, para pegar o meu carro, que com muito suor, pesadas prestações, eu tinha comprado, ainda estava, com todos 5 dias que eu estava com o carro, fui roubado, o carro foi levado, e foi umas coisas que eu não posso falar com vocês, porque também eu não tenho como provar, mas as pessoas me disseram, mas aquele dia, quando eu cheguei lá, e eu olhei a situação, eu cantei essa música, mas isso foi em 2000, mas essa música foi em 94, que eu estava num momento difícil. E quando eu estava lá na igreja, eu sempre colocava, ainda era aquelas fitas cassete, lembra que você pegava a bica assim, ó, e fazia... Quando aquilo enganchava dentro do toca-fita, meu irmão, o pessoal de hoje, né, não tem nada disso, né, irmão? Eles não têm nada para aperrear as ideias deles. Tem que dar alguns problemas para eles, né? A gente, às vezes, tinha quase que desmontar o toca-fita para tirar a fita lá de dentro, né? E o camarada falando, para você falar com Deus, orando, cantando, até mesmo sem abrir a sua boca, porque Deus lá do céu te ouve e te responde, porque Ele conhece o seu nome. Não? Então Deus conhece, Deus ouve e Deus responde.